Olá, dando continuidade ao nosso curso, vamos agora passar para a aula 5. Segundo o nosso conteúdo programático, na aula 5 nós temos apresentação de ferramentas e atributos de cada elemento. Então, nessa aula a gente vai aplicar tramas e criar novas tramas, aplicar e criar novos materiais e o mesmo para superfícies, que são texturas, e criando também. E o que eles chamam de estilo de renovação no ArchiCAD, que na verdade é o nosso construir e demolir. Pois bem, vamos começar então com a apresentação das ferramentas. Opções, atributo de elemento. Aqui nós temos definição de vegetais, que já foi apresentado na aula anterior, que são nossas layers. Tipos de linha, podemos escolher aqui o tipo de linha que nós queremos. Conjunto de canetas, que foi apresentado na aula anterior. Tramas, que é o que a gente vai ver hoje. Superfície, que são nossas texturas. Materiais de construção. Composições, que não vai fazer parte da aula de hoje. Perfis complexos, categorias de zona e outros elementos que por hoje não nos interessam. Hoje vamos trabalhar apenas com tramas, superfícies e materiais. Então vamos lá. Tramas. Clicando aqui nessa janela, deixa eu sair aqui. Clicando aqui, nós temos várias tramas vetoriais, como blocos, o que eles chamam de bloco de betão é bloco de concreto, tá? Blocos de concreto aqui também, bloco térmico, grelhas de 30 por 30, 60 por 1,20, 60 por 60, 90 por 90. Nós vamos criar novas tramas como essa e vamos também aplicá-las. Então, primeiramente, como nós aplicamos a nossa trama? Modelagem não, perdão. Documentação, ferramenta trama. E nós temos várias formas de desenhá-la. Primeiro, uma polyline, onde a sua geometria a gente vai definir com base em algum desenho de referência ou desenho livre, caso vocês estejam apenas fazendo algum estudo. Retangular. E o retangular, onde você rotaciona com um ângulo pré-definido. Eu vou mostrar aqui cada uma delas e depois como definimos algumas das suas preferências. Bom, primeiro uma geometria mais simples, ok? Aqui, note, estamos usando a trama 15 por 15. Eu posso, uma vez feita, eu posso mudá-la para qualquer trama que eu bem entender. Ok. Agora aqui, vamos desenhá-la como um retângulo. É simples, só clicamos no ponto de início e no ponto final. E temos aqui nossa trama. E definimos aqui, por exemplo, 45 graus. Temos aqui nosso outro retângulo. Ok. Então, o que mais nós temos aqui? Uma vez que você clica na sua trama, você pode vir nas definições de trama e optar por essa trama, por essa opção chamada de trama distorcida. Ok, o que é isso? Note que antes não tinha esse símbolo aqui. Isso aqui basicamente é onde você começa a sua fiada, onde você começa com a primeira peça na sua paginação, seja de piso, de parede. Então você clica nesse ponto e escolhe essa opção. Se você escolher essa aqui, você vai mover a trama como um todo, não só ele, e localiza onde você quer que ele comece. Note, antes você tinha aqui um retalho da trama, imagine que isso seria
a paginação de um piso, agora você tem ele começando exatamente daqui. Os retalhos ficaram retidos somente nesses dois lados. Ok. Essa é a maneira de aplicar a sua trama. Então, como nós criamos novas tramas? Opções, atributos do elemento, tipos de trama. Vamos escolher uma como base para a gente fazer a nossa nova trama. Essa é uma das formas, ou seja, é quando você vai criar com base em uma trama já existente. Vamos escolher aqui a 60 por 60. Pode escolher qualquer outra. E note que nós temos aqui as medidas de cada linha e coluna. No caso, eu mudo aqui, antes de mais nada, eu clico em novo. Vamos colocar aqui 40 por 40. Ok. Note que o nome já modificou, mas ele permanece com a medida de 60. Então só precisamos modificar aqui. E nossa trama já modificou, já temos uma trama nova. Então vamos fazer aqui uma pequena, apenas para exemplificar. Temos aqui, note, nossa nova trama. Essa é a forma de você trabalhar em cima de uma trama já existente, mudando suas medidas, basicamente. Então, como nós modificamos, criamos uma trama a partir do nada. Por exemplo, se nós tentarmos buscar aqui, nós não temos, por exemplo, uma parede de concreto, de bloco de concreto desenhada do jeito certo. O que a gente tem aqui são tijolos, enfim, outras representações. Então eu vou desenhar aqui uma malha e vou explicar qual é a sua lógica. Vamos pegar uma medida padrão de um tijolo, de um bloco de concreto, perdão, que seria de 39 centímetros por 19, então 39, aperta o botão para baixo, 19. Ok. Esse é um dos nossos blocos. Então, o que eu vou agora fazer? No ArchiCAD, nossas texturas elas se repetem da seguinte forma. Ela pega um módulo, que pode ser essa figura, por exemplo, ou outras figuras, e repete sequencialmente, formando então o conjunto como um todo. Então, todo módulo que você desenhar, você tem que ter ideia de que ele vai se repetir. Então, vamos criar aqui, por exemplo, 1 por 1. Ok. E vamos trazer aqui 44, 164, ok. Então eu vou copiar o meu módulo. Não precisa ser 1 por 1, tá? É só um exemplo que eu dei para ter um parâmetro. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho espaçamento, na verdade não é de 1 centímetro, é de 2. Ok. E eu vou precisar, o que vai acontecer? Esses dois vão se repetir para cá. Então, se ele se repete do jeito que está, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter esse tijolo copiado para cá, colado nesse aqui. Então, eu vou precisar de um outro tijolo aqui. Ok. E vamos agora então copiar aqui para cima.
Perdão, acabei movendo. Ok, note que eu tenho espaço sempre de 2 centímetros, então eu vou criar aqui uma linha apenas para me guiar, que eu tenho ela aqui no meio. Ok. Pois bem, eu tenho aqui como se fosse um pedaço de 2 fiadas. Então, como é que eles vão agora se completar? Bom, eu tenho que ter ideia do seguinte: se isso aqui, como um todo, é um módulo e ele vai ser levado para cima, então essa parte aqui, quando for copiada aqui para cima, vai ficar colada, correto? Então eu vou precisar de uma referência. Eu costumo fazer da seguinte forma: eu copio para cá. Ou seja, quando eles forem jogados aqui para cima, eles vão ficar exatamente em cima dessa linha. Então você não vai ter o problema dele ficar colado nesse outro aqui. Então, o que a gente tem que pensar agora? É o modo como eles vão se completar para cá. Vamos estabelecer então que esse aqui é o limite. Então, o que eu vou ter aqui, na verdade? Primeiramente, eu vou ter uma cópia dessa linha aqui. Para garantir que quando esse módulo como um todo for colado aqui, ele vai ficar nessa linha. Esse é o limite. Ele vai interpretar tudo isso como limite. E então eu tenho que ter outro tijolo aqui. Então, vamos lá. Eu copio esse. E estabeleço aqui segura Ctrl para cortar. Estabeleço aqui que esse é o limite, ou seja, esse pedaço do módulo vai se completar com esse. Esse aqui vai estar em cima dessa linha e vai dar continuidade às fiadas. Para cima ou para baixo, nós vamos ter exatamente a mesma lógica com nossas linhas de referência. Então, temos aqui nosso módulo da nossa parede de tijolo em vista, ok? Então, vamos então criar aqui opções de atributo de elemento, tipo de trama. Ah não, perdão, pulei um passo, desculpem. Eu vou ter aqui então Ctrl C, opções, tipo de trama, agora sim. Novo, vamos colocar bloco de concreto em vista. Trama de símbolo. Ok, e colamos. Vamos diminuir o zoom e note que ela se completa exatamente como eu falei que aconteceria. Caso você queira mudar a angulação, alguma medida, pode modificá-las aqui. Então nós damos OK. Feito isso, podemos então agora aplicar. Nós temos aqui nossa trama, podemos escolher
onde aqui onde está bloco de concreto em vista. Aqui. Se você quiser, da mesma forma que fez com a outra, marcar onde começa a fiada, não há problema. Lembre-se, é sempre essa opção. Ok. Temos então, esse é o modo de nós criarmos nossas tramas, ok? Essa foi o de vista. Vamos então usar o mesmo exemplo, parede de bloco de concreto, para criar essa mesma parede em planta baixa, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu tirar tudo isso. A medida do bloco, ele tem 14 de largura. Ok. Bom, temos aqui a vista do nosso bloco em planta. Então, é a mesma lógica. Ele vai pegar todo esse módulo e vai copiá-lo. Só que se ele jogar para cá e eu não tiver nenhuma linha de referência para indicar esse espaçamento entre uma célula e outra, por assim dizer, ele vai ficar colado. Então, o que eu faço? Sabendo o espaço entre os dois, eu defino uma linha de referência para que quando ele cole para cá, você tenha essa definição. Então, vamos lá. Ctrl C, opções, atributos de elemento, criando novas tramas. Aqui, tijolo comum, ok. Então, novo. E vamos colocar o nome que nós queremos, bloco concreto em planta. Ok. Não, perdão. Trama de símbolo. Ok. E nós colamos. Note que ele fica exatamente como eu falei, ele cola de um lado para o outro em linha, já que não vai aparecer esses outros aqui do lado, é apenas para a esquerda e para a direita, e não para cima e para baixo. E ok. Nós vamos aplicar isso daqui a pouco mostrando materiais. A gente vai criar um material novo, né, que no caso vai ser uma parede de concreto. Então, nós já sabemos aplicar trama e criar novas tramas, ok? Então vamos ver aqui material de construção. Bom, para exemplificar, eu vou colocar uma parede simples aqui.
e vou aplicar nela nossos materiais. Bom, nós temos aqui atributos do elemento, material de construção. O que nós temos? Note o seguinte, você tem aqui um quadro com a textura vetorial, com a trama vetorial, aliás, que é o que vai aparecer quando você tiver ela em planta ou em corte, e uma indicação do que vai ser o material. Onde você define isso tudo? Aqui você escolhe sua trama e aqui você escolhe seu material. Nós vamos aplicar alguns materiais nessa parede, perdão, e vamos criar um novo. Nós temos então aqui blocos, ok? Vamos então selecionar nossa parede. Note que ela tinha antes um perfil definido, que ainda vai ser ensinado. Eu optei por uma parede básica. Então eu tenho aqui todas as minhas opções de material. Então eu vou escolher aqui bloco, por exemplo, e note que ela já modificou. Apertando F5 eu vou para a janela 3D. Ok? Então, como nós vamos criar agora um novo material? Lembre-se dessa textura que eu fiz? Então, nós vamos aplicar agora uma parede. Ou melhor, vamos criar esse material para ser aplicado a uma parede. Temos aqui material de construção. Nós selecionamos a nossa trama. Vamos ver aqui. Selecionamos ajustar a camada. E permanecemos com a textura de concreto. Ou de bloco, se você tiver. Ok. Note que já modificou e já aplicou aqui a nossa textura. Ok? É assim que nós criamos novas texturas e aplicamos novos materiais. Se eu criar, por exemplo, uma trama de madeira, eu tenho que sempre pensar nessa questão do módulo, como ela vai se completar para que ela apareça da maneira certa no nosso bloco. Então agora nós vamos trabalhar a questão da superfície. Essa eu vou trabalhar em 3D para poder mostrar melhor para vocês. Temos aqui então a nossa parede, correto? Em definições de parede, modelo, nós escolhemos qual material ela vai ficar. Por exemplo, tijolo, correto? Então, como nós aplicamos nossa textura? Simplesmente selecionamos o objeto e escolhemos aqui o material que nós queremos. Ok? Então, como criamos uma nova textura? Vamos lá, opções, atributos de elemento, superfície. Primeiro, vamos criar um novo. Eu vou chamar aqui de ladrilho hidráulico, já que é o exemplo que eu vou usar. Ladrilho hidráulico. Ok. Textura. Procurar. E carregar outra imagem. Se você tiver salvo na sua imagem, então você vai procurar, pedir para abrir a janela de diálogos e vai achar a sua pasta. Temos aqui então nossa imagem dentro da pasta que eu salvei. Vamos usar, deixa eu ver, esse aqui. Ok. Ele te dá uma pré-visualização. Ok. E aqui você tem a sua... Perdão, vou usar outro. Vamos usar esse aqui. Esse completa melhor. Ok.
Aqui ele tem a textura de 1 por 1, só que uma peça dessa normalmente não é 1 por 1, então digamos que seja 20. 20 por 20. Ok. Note que ele já modificou aqui. E temos então nossas alterações que nós podemos fazer. Por exemplo, transmitância, ou seja, conforme você vai alterando, ele vai modificando para que você possa deixar a sua textura do jeito que você quer. Motor interno, Cine Render ou OpenGL, você escolhe qual que você vai querer. O Cine Render é melhor. E trama vetorial, quando você for representar essa textura, você pode escolher uma representação, por exemplo, 25 por 25, digamos. A textura já foi escolhida, ok. E agora nós selecionamos novamente nosso objeto e escolhemos nosso material. Vejamos aqui onde eu guardei. Ladrilho hidráulico. Aqui. Note. Temos então aqui nosso novo material criado e já aplicado à nossa parede. Digamos que você não queira em todos os lados. Como você faz? Seleciona seu objeto, quebra o link entre trama e superfícies e escolhe, por exemplo, tinta branca, digamos. Ok. E você tem seu material aplicado apenas em um lado da sua parede. Ok? Vamos agora falar de estilos de renovação, nosso construir e demolir. Pois bem, temos aqui como definir nosso construir e demolir. Documentação, renovação, opções de estilo de renovação. Temos então aqui nossos 5 estilos: planta existente, planta de demolir, pós-demolição, nova construção e planejado. Ok? Bom, como vamos modificar aqui? Planta existente. Nós escondemos o que queremos construir e mostramos o que vai ser demolido. Por que não aparece então aqui ele amarelo como demolido? Porque dentro desse conjunto de opções, planta existente, na minha regra de sobreposição gráfica, eu defini quais são as cores que eu quero para o meu elemento de demolição, meu elemento de planta existente, perdão. Então só preciso definir minhas canetas e terei aqui o meu desenho. Demolições, por exemplo. Então eu tenho agora, note, o mesmo desenho, porém com a minha caneta diferente do que eu pretendo utilizar. Então o que eu venho e faço aqui? Eu modifico, por exemplo, a linha do marcador em vista. Eu escolho qual a minha textura. Perdão, aqui em corte, escolho minha linha, minha textura. Ok, note que já modifiquei aqui, correto? Pós-demolição. E com relação à minha nova construção, ou seja, construir, eu seleciono novos elementos, defino qual vai ser sua linha e suas penas. Ok, perceba que ele já modificou aqui. E o planejado, na verdade, é a junção do construir e do do pós-demolição. Eu tenho então minha nova planta. Como então nós escolhemos qual parede vai ser construída e qual vai ser demolir? Vou fazer aqui
basicamente, ok? E vou fazer mais algumas paredes aqui por dentro. Ok. Então, eu seleciono todas as minhas paredes. Digamos que essas 4 serão existentes. Definições de parede, categorias e propriedades. Aqui, ó. Renovação. Estado de renovação, ou seja, eu quero que elas permaneçam existentes. Ok. Essa daqui, digamos, eu vou querer que ela seja demolir. Ok. Sumiu, vou explicar já por quê. E essa aqui eu quero que seja construir. Ok. Como é que eu defino aqui o que vai aparecer e o que não vai aparecer? Eu tenho aqui planejado, ou seja, conforme eu mostrei, ela é a combinação de planta existente e de construir. Então vamos um a um. Existente. Eu tenho o meu classificado como existente e o de demolir, já que ela vai ser demolida, consequentemente ela existe hoje, mas ela vai ser representada como uma parede normal. Temos aqui nossa planta de demolição. Pós-demolição, nossa nova construção e o planejado, que é a junção do construir e do existente. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Terminamos de mostrar como você aplica tramas, cria tramas, materiais e texturas e estilos de renovação. Até a próxima aula.